Bom dia, estamos chegando e esse é o melhor dia das nossas vidas. Esse tem que ser o melhor, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos, nos regozijemos na presença do nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que nos sustenta, que nos dá graça e que nos dá vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, te alegrando, te levantando nessa hora. Liberar um brado de vitória e honra ao que vive. Oh, vem Senhor. Vem Senhor, a noiva, o Espírito e a noiva dizem vem. No último programa de segunda-feira, eu fiquei devendo para vocês, né, uma resposta. Quem é a noiva? Né? Quem é a noiva e como a gente faz para ser essa noiva, para preparar as nossas vestimentas? Então, vamos recapitular. Nós lemos lá em Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Inclusive o mar, ele é símbolo na Bíblia dos povos, ok? Dos povos gentios. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E nós vimos que a cidade santa, a nova Jerusalém, ela não é a noiva, mas ela vem preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Esse texto me faz lembrar Jesus, né, no Evangelho de João, falando para os seus discípulos: eu vou preparar-vos morada e eu voltarei, né, e os tomarei para mim mesmo. Lá em Apocalipse 19, no 789, verso 789, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Tem uma versão que fala que ela ataviou-se, ela ataviou a si mesma. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Depois, no 19, deixa eu ver aqui, 19:9. Continuando aqui o texto. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Então, vai acontecer um banquete, né? Nós temos outras parábolas falando desse banquete. E nesse banquete nós vamos ver o noivo, a noiva e os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E a palavra diz aqui em Apocalipse 19:9, felizes os convidados para esse banquete. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Eu não sei você, mas eu gostaria sim de estar nesse banquete, mas eu não sei se eu estaria completamente feliz de ser convidada para a festa, porque a minha expectativa é de ser a noiva do Cordeiro. Mas quem seriam então esses convidados? Quando a gente pergunta quem é a noiva, todo mundo fala: é a igreja do Senhor. Mas talvez não seja tão simples assim. Em Mateus 24, 44, 45, 46, né, Jesus vai dar um exemplo, vai falar uma parábola sobre o servo fiel. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 24, mais de perto, nesse texto. Eu ainda reli hoje de manhã, achei tão interessante o 24, o 25. Bom, ele diz, nós estamos no verso 39, 24, 39, né, que fala dos dias de Noé, e diz que eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí ele vai falando: 2 vão estar no campo, um será levado, outro deixado. E no 42, portanto, vigiem,
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí Jesus entra com esta parábola. Quem é, pois, o servo fiel, né? E a nossa Bíblia tem assim, né? A parábola, o título é Você é fiel. Quem é esse servo fiel e sensato, prudente, algumas versões vão falar prudente, tá? E logo em seguida vai entrar no capítulo 25 a parábola das 10 virgens, e nós vamos ter as virgens prudentes também e as nécias, né? Que são as insensatas. Então, essa mesma palavra que foi usada para as virgens que tinham suas lâmpadas acesas, que elas eram prudentes, aqui também está falando de um servo fiel e prudente, sensato, a quem o Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, né? Então, nesse capítulo 24, o Senhor está falando, ele virá na hora em que nós não esperamos, né? E logo em seguida vem, no 25, a parábola das 10 virgens. E as 10 virgens, conforme eu expliquei no nosso último programa, elas eram as amigas da noiva. Assim como o noivo tinha o seu amigo, né, que é a figura do Espírito Santo, e que ele ia à frente do noivo, como João Batista veio à frente de Jesus, anunciando que Jesus estava vindo, que o reino de Deus estava chegando. Então, este amigo do noivo é o Espírito Santo, que dá o aviso para a noiva de que o noivo está prestes a chegar. Mas a noiva tem as suas amigas, que são as virgens, as 10 virgens, que ajudam a noiva, né, a ficar ali vigiando o momento que o noivo vai chegar. E elas têm que ter as suas candeias acesas, porque ele poderia chegar no meio da noite, né? E não tinha luz, elas tinham que iluminar com as candeias para ver o momento que o noivo ia chegar. E elas então iam sair num cortejo com a noiva pelas ruas, convidando, né? Vamos que chegou o momento, é hora agora, né, da comemoração. E a noiva então era levada até o noivo para 7 dias de festejos, tá? E então aqui eu quero até fazer um parênteses, né? Porque quando eu falo desses rituais de casamento, ali na parte, né, do Oriente, né, muito desses costumes ainda estão preservados. E eu pude participar de alguns casamentos. Eu participei de casamento na China, na Índia, e é muito interessante ver como o noivo, ele vem realmente num cortejo. E ali na Índia, o noivo, ele é muito aparamentado, né? Totalmente colorido, com seu turbante, com muitas joias. Ele é assentado, assim, tipo num trono bem alto. Quanto mais rico o noivo, né, mais pompa você vai ver no casamento. Então, para esse cortejo, eles contratam pessoas. E, inclusive, é uma coisa ruim, porque muitas vezes contratam crianças, né? E essas crianças, elas carregam aquelas lamparinas, e o cortejo vai andando pelas ruas da cidade, né? E principalmente, assim, quando é mais à noite, né? Eles precisam dessa iluminação, então vão as crianças carregando aquelas luminárias, e muita gente embaixo ali acompanhando o noivo, dançando, né? Então, quanto mais dinheiro o noivo tiver, lógico que ele vai contratar, né, mais pessoas para fazer um cortejo assim bem pomposo. E a noiva, ela fica quietinha, né, no lugar da festa, no lugar onde eles vão se encontrar, mas ela fica mais recolhida. As amigas dela ficam ali para avisar para ela, né, do momento que o noivo está chegando, para ela poder sair lá para fora. E a noiva, ela fica totalmente enfeitada, né, com muitos anéis, brincos na orelha, brincos no nariz.
as mãos dela, os braços, são todos pintados de rena, né? A rena é uma tintura marrom, que com o tempo sai, mas ela fica né, toda adornada com aquela rena nas mãos, nos braços, e aguardando ali a chegada do noivo. E é muito interessante, né? Eu fui em alguns casamentos, na China, por exemplo, né? Era um casamento que aconteceu mais no interior. Então, teve a festa na casa da noiva e depois, né, de alguns dias de festa na casa da noiva, outra festa, a festa continuou agora na casa do noivo. E nós tivemos a oportunidade de participar. Então, quando o noivo chegou, foi interessante porque ele era um rapaz assim muito alto, muito grande, e um senhor assim pequeno, né, magrinho, foi que tomou o noivo e ele botou o noivo nas costas e carregou, porque o noivo não poderia pisar no chão. Do momento que, né, ele saiu ali da cadeira dele, do trono dele, né, como um rei realmente, para que ele entrasse no local da festa, para ele entrar lá para se encontrar com a noiva, ele foi carregado sobre o ombro daquele homem. Eu falei, que coisa interessante, né? Para nós que esperamos a vinda do nosso rei, do nosso Jesus, do nosso noivo amado, isso simula, parece, né? Que Jesus também não vai poder tocar os pés no chão, né? Até que encontre a sua noiva. Eu achei isso assim muito sugestivo, né? Muito interessante. E ali na Índia, os cortejos, eles eram muito barulhentos, com muita corneta, né? Eu falei, o que está acontecendo? Não preocupe, é um cortejo de casamento. É algo ensurdecedor, eles paralisam o trânsito, paralisam tudo, mas é um casamento, então está tudo explicado, está tudo justificado. Eles incomodam todo mundo, eles paralisam tudo, mas é um cortejo de casamento, então todo mundo tem que reverenciar. Né? Então, na Índia, eles são muito chegados à questão dos rituais, quando é também a morte de alguém, na vizinhança, alguém que você nem conhece e tudo, para tudo, é um barulhão, é um distúrbio também quando morre alguém. É uma ocasião assim, né? E os parentes e os conhecidos, quando morre alguém, eles têm que ir, têm que levar somas altas de dinheiro lá na China para ajudar a família, né? São hábitos bastante interessantes. Mas com relação ao casamento, por exemplo, na China, é praxe os noivos fazerem a foto nupcial, né? E aqui na palavra a gente vê, né, que a noiva, ela ataviou a si mesma, né? Se vestiu de traje de linhos finos, né? Bem branquinho, né? E eu não sei porquê, né? Eles tomaram isso de uma outra maneira. Então, eu estou falando assim, não estou falando só de crentes na China não, mas de ímpios, né? Principalmente os rituais de casamento envolvem também da mesma forma, porque são questões culturais. Então, eles fazem a foto oficial do casamento e tanto o noivo quanto a noiva, parece que eles passaram tinta guache branca no rosto, só sobra os olhinhos assim, né? E eles ficam assim, porque na China é chique você ter uma pele bem branquinha, né? Então, isso é curioso, porque algumas vezes eu vi meninas na rua assim, eu falei, gente, tá parecendo uma assombração, parecendo um fantasma, que isso? Por que tá com essa cara tão branca? Mas aos poucos eu fui descobrindo, né? Eu mesmo cometi o engano de comprar um creme lá, os cremes faciais, creme hidratante. Eles vêm com a capacidade de clareamento da sua pele do rosto. Então, você vai ficando lívida, muito branquinha, por causa daqueles clareadores. Mas por que isso, né? Aqui no Brasil é bacana quando a gente vai para a praia, a gente fica moreno, fica com uma cor saudável, né? Mas o que eles entendem é que uma pessoa que tem a tez morena, que está com o rosto queimado, é porque ela é um trabalhador braçal que se expôs ao sol, né?
Então, isso tem a ver com a sua condição social. Se você é uma pessoa que tem boa condição social, quando você sai à rua, você leva uma sombrinha para o seu rosto, não. Se queimar no sol, né? Você protege a sua pele para você ter uma pele bem branquinha, bem sem mancha. E quando a pessoa não tem essa pele branquinha, significa que ela é uma pessoa pobre, é uma pessoa que tem que trabalhar, né, exposta ao sol. E é interessante, né, quando nós vemos no livro de Cantares, né, a Sunamita falando: ah, você me desculpa, mas eu estou morena assim, eu me queimei, mas foi porque os meus irmãos me colocaram para tomar conta da vinha e eu fiquei exposta ao sol, né? Então eu não estou com a minha tez branquinha como era para ser. E de uma certa forma, né, isso tudo vai nos referindo aos textos bíblicos, conforme acabei de lembrar, né, quando o texto lá em Coríntios fala, né, que nós vamos para a presença do Senhor com o rosto descoberto. Só que não é suposto que o nosso rosto fique queimado, moreno, né, de expor as intempéries, não. Quando nós nos descobrimos na presença do nosso Rei, o nosso rosto, né, vai ficar como de Moisés, vai refletir a glória do Senhor, né? E nós vamos ser embelezados, aperfeiçoados de glória em glória, né? Então, esses rituais, nós vemos assim resquícios, né, de verdades eternas, né, que eles não sabem, mas aquilo ali né, está refletindo um pouco da verdade da palavra de Deus, daquilo que tem que ser uma noiva, daquilo que tem que ser um noivo. Então eu levei um susto, né, com aquela foto de casamento. Eu estava numa vila e eu estava dormindo ali num quarto naquela vila e eu me deparei com essa foto e eu achei muito estranha e eu fui procurar saber. Não, é assim mesmo, é chique, né? Porque para parecer que os noivos eles estão se casando e eles estão em boa condição financeira, eles pintam o rosto, né, com aquele guache branco, ficam os dois assim, né, com aquele rosto bem branquinho, né? Então é muito interessante a gente observar outras culturas, principalmente quando você faz isso, né, debaixo da revelação da palavra de Deus. O certo é que em qualquer cultura, né, um casamento é um momento assim marcante, né, de muita celebração. Então eu vivenciei isso, né, tanto ali na China, tive a oportunidade de estar em casamento mais para o interior, o outro nem tanto, né? Numa dessas cerimônias, era uma cerimônia, os noivos eram crentes, né? E aí, enquanto eles estavam recebendo o cumprimento e tal, as meninas vieram e eu falei: o que é isso que vocês têm no cabelo de vocês? Elas faziam assim uma trancinha e trançava aquilo assim com uma certa flor, né? Com uma certa florzinha. E tinha também arroz, e tudo isso apontava para a prosperidade que elas estavam desejando aos noivos, né? Talvez daí o nosso costume ocidental de jogar arroz, né, nos noivos, é um costume que a gente não tem visto mais, né? É um sinal de que nós estamos desejando que eles prosperem, que eles tenham abundância. Então, de repente eu vou lembrando, né? Vou lembrando coisas, né, que eu tive a oportunidade de viver ali na China, ali na Índia, e os casamentos, né? A gente fica assim, tem muito mais coisas assim, às vezes eu não estou assim, lembrando agora, né? Eu vou lembrando flashes, né? Flashes. Esse casamento, esse casal indiano, eles foram levados, né, para dentro de um salão, e eles foram assentados. Eles fazem como 2 tronos, um trono para o noivo e um trono para a noiva, né? E isso fala da gente, né? Do povo de Deus, porque nós queremos realmente reinar com Cristo, né? Ao lado dele. Mas interessante que os noivos, né, normalmente assim, eles
eles se conheceram, mas não tiveram muito contato. Agora com o WhatsApp, né, eles conseguem conversar e se conhecer melhor. Mas no dia do casamento, a noiva se sentou ao lado do noivo e eles não olhavam sequer um para o outro. E a noiva, ela tinha uma cara assim muito séria, muito triste, todo o tempo a noiva numa tristeza, numa cara fechada, uma coisa horrível, como se ela estivesse detestando tudo aquilo. Eu falei, gente, mas por que essa menina está tão triste? O que está acontecendo com ela? E aí eles me explicaram, ela precisa ficar com essa cara assim bem triste para mostrar, né, que ela está triste de deixar a casa de seus pais. Porque se ela demonstrar alegria, os pais dela vão se sentir ofendidos com a alegria dela. Falei, gente, e era uma menina assim, ela era formada, sabe, como enfermeira, pessoas que tinham uma certa cultura e tudo, mas, né, existe ali a cultura do povo, né, os rituais que eles têm que seguir. E a menina todo o tempo muito séria, nem um sorriso, nem dela, nem do noivo. E era isso, era uma demonstração. Vocês lembram que eu disse, né, que o noivo, inclusive, simula que está raptando a noiva para ela se sentir justificada de estar deixando a casa dos seus pais, né, de estar deixando os deuses, né, da tribo do seu pai. Então, isso continuou dessa maneira. Ela tinha que ficar assim, triste o tempo inteiro, sisuda, não falando com ninguém. Parecia que sequer conhecia o noivo, né? Era uma coisa assim, muito, muito, muito interessante. Tem um momento que eles têm que trocar um colar de flor. Ela põe um colar de flor nele, ele põe um colar de flor nela. Só que eles nem olham um no olho do outro. E eu fiquei observando aquelas coisas e eu queria saber, mas por que isso? Por que aquilo? Né? E assim, né? Mas na verdade a gente vai compreendendo depois a raiz de todos aqueles costumes. Bom, mas eu disse que eu ia fazer um parênteses. Então vamos voltar aqui à nossa questão de quem é essa noiva, que a si mesmo já se ataviou, né? Bom, eu creio que os salvos, todos os salvos, vão ser convidados para a festa de casamento, né? Ninguém vai ficar de fora, porque o salvo, ele vai receber, né, uma vestidura branca, porque ele vai estar purificado dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro. Então, ele vai comparecer ao banquete, né, vestido apropriadamente. E aí existe uma parábola, né, bastante intrigante, que Jesus contou de uma festa de casamento. E quando o pai do noivo chegou e ele viu os convidados, havia alguém lá que não estava vestido apropriadamente para estar no banquete de casamento. E ele então é julgado para fora da festa. Para fora da festa, né? Quem seria este homem ou esta mulher, este convidado que não se vestiu apropriadamente, né? E foi colocado para fora do banquete? Bom, o programa ele não é tão grande assim. Aí, outro dia, nós vamos trazer o entendimento aí dessa palavra e de quem é esse convidado que foi lançado para fora. Porque nós temos que chegar aqui ao nosso ponto, ok? Então, vamos seguindo. Ok, pelo menos nós vamos estar aqui como salvos todos, né, na festa de casamento. Nós somos aqueles que preparam o caminho do Senhor, nós somos como João Batista, né? Somos como as virgens prudentes, como o servo que recebeu o talento, nós estamos trabalhando com os nossos talentos. Mas a noiva, ela é tirada do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, mas a noiva, ela é tirada do corpo de Cristo, tirada do coração do Senhor.
né? É a noiva amada, assim como foi tirada da costela de Adão, né? Adão não foi clonado e feito a noiva dele. Não, a noiva foi tirada de parte do corpo de Adão e a noiva vai ser tirada de parte do corpo de Cristo. Assim como Rebeca, né, o Espírito Santo na figura de Eliezer, não, Eliezer na figura do Espírito Santo de Deus, foi buscar uma noiva para Isaac lá no meio dos parentes, né, de Abraão, e da parentela dele, Eliezer buscou Isaac, buscou Rebeca para Isaac. Você sabe que eu fiquei assim, intrigada, que a viagem que Rebeca teve que fazer, né, provavelmente sobre um camelo, foi de 800 quilômetros de onde ela estava, pelo deserto, para chegar até Isaac. Né? Foi um desafio grande para Rebeca. Só mesmo, né, o Senhor para testificar no coração dela de subir num camelo, viajar 800 quilômetros para se encontrar com um noivo que ela sequer conhecia. Realmente, né, só muito de Deus. Então, ela se ataviou, a noiva ataviou a si mesma. E ela ficou pura, limpa, submissa, fiel, em obediência. Ela soube esperar pelo noivo, né, sem se contaminar. Ela teceu as próprias vestiduras, porque as vestiduras da noiva, né, o linho fino, branco, puro, são os atos de justiça dos santos, né? Então, os santos, através dos seus atos de justiça, eles têm que tecer a sua própria vestimenta, para quando o noivo chegar, encontrar a noiva vestida, né? Preparada, com as suas vestes nupciais. E lá em Apocalipse 3, 18, nós vamos ver a igreja de Laodiceia. Né? Jesus falando para a igreja de Laodiceia, vamos aqui. E ele diz, estas são as obras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Então, estamos falando de obras. Nós vimos que as vestes dos santos, né, são as obras de justiça. E Jesus está falando com essa igreja. Desculpem, eu estou lendo errado. Peguei a igreja de Sardes, eu quero pegar de Laodiceia. Para a igreja de Sardes, Jesus está falando das obras. Perdão. Eu quero pegar aqui a de Laodiceia, né? Que ele fala, eu vou te vomitar da minha boca porque você não é fria nem quente, né? Era uma igreja que tinha problema de soberba. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, essa noiva que é a igreja de Laodiceia, Jesus está falando para ela, olha, você está nua. Você está nua. E ela achando que não, que estava ricamente vestida para o noivo. Mas as obras daquela igreja, né, não eram obras de justiça. Essa igreja de Laodiceia, pobre, cega e nu, estava nua esta igreja. E Jesus diz, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rica. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para unir os seus olhos e poder enxergar. Então ela tinha que comprar. A salvação, gente, é gratuita. Mas Jesus está falando aqui que para que ela se vestisse adequadamente, ela teria que comprar, ou seja, terá que ser pago um preço para que você se adorne como uma noiva de Cristo. Você tem que ter uma vida separada, submissa à vontade de Deus. Aí sim, você vai ser, né, vai estar em unidade com o Espírito de Deus, você vai estar entendendo os tempos de Deus. E você vai poder falar, o Espírito e a noiva dizem, vem, né? Então, a noiva, ela tem que estar nessa expectativa, se preparando para a volta do noivo. Salvação baseada na fé em Cristo. Agora temos galardão, coroa, herança no reino, tudo isso vai depender da nossa fidelidade a Ele, né?
lá em Filipenses 3,14, né? Nós vamos ver ali que o apóstolo falando, né? A grande vocação dele, o prêmio, né? Ele queria alcançar o prêmio, existe um prêmio para ser alcançado, né? A noiva, elas têm que estar de olho no prêmio. 1 Coríntios 3,10 vai falar dos galardões. E o apóstolo explica que nós podemos fazer obra de ouro, que, né, é obra que glorifica a Deus, o ouro fala da glória de Deus, mas nós podemos também fazer obras de palha, que vão queimar e você vai ser salvo, mas como que passando pelo fogo, vai sobrar nada, você vai entrar assim, né, despojado de todas as coisas, se as obras que você está fazendo não são as obras que Deus espera que você produza para Ele. Obras de justiça que vão ser as suas vestimentas de noiva, né? Às vezes você pensa, estou fazendo uma vestimenta luxuosa para mim, como a igreja de Laodiceia pensava, mas não é isso que o Cordeiro está esperando de sua noiva, né? São vestes alvas, de linho fino, ele espera santidade, né? Efésios 5:27, uma noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Gente, o que seriam, então, os atos de justiça que tecem as vestes brancas da noiva? Como se tornar noiva? Como se adornar como noiva, né? Jesus, ele nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Mas ele foi criado, ele cresceu em Nazaré. Por isso ele era conhecido como Jesus, o Nazareno. Nazaré significa consagrar-se a Deus. Em Lucas 4,16 fala, né, que ele foi criado em Nazaré. Nazaré significa santificação, separação, coroação. Então, o próprio Jesus, né, ele passou por esse processo de separação, de santificação, né, de consagrar-se a Deus. E nós vamos ter que ter o mesmo caráter do nosso noivo. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles, diz a palavra de Deus. Então, como era o caráter de Jesus? Como tem que ser o nosso caráter? Quando ele era perseguido, ele não revidava. Ele se regozijava no temor do Senhor. Ele suportou o sofrimento na cruz pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou o sofrimento. Ele desceu e se fez servo de todos. Lembra-se da parábola que eu li hoje sobre o servo fiel, né? Quando o seu senhor chegou e encontrou este servo, ele estava cuidando, né? Ele cuidava dos seus conservos. O servo fiel e prudente, ele era sensato como as virgens sensatas, né? Então, as virgens cuidavam da noiva, enquanto aquele servo estava cuidando de seus conservos. E o Senhor disse, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, servindo, né, as outras pessoas. Então, nós precisamos nos tornar filhos maduros. Eu já falei para vocês sobre a questão do filho maduro, né? Nós temos duas expressões na Bíblia. O teknon é o filho que acabou de nascer, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que o reconheceram como sendo, né, o Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse filhos é todo nascido de novo, é o teknon, acabou de nascer, mas nós temos uma expressão diferente na Bíblia para o filho maduro, que é huios, né? E esse filho maduro, ele não é mais aquela criança egocêntrica, ele cresceu e agora ele se torna, né, bênção, veículo de bênção. Ele, assim como Jesus, ele se torna servo de todos, né? Então, quando nos movemos de forma consistente e apaixonada, chega o dia, vai chegar o dia que Deus, ele opera na nossa vida com a verdade que nos liberta. Ele vai responder a nossa paixão.
o noivo vai responder à paixão da noiva. Se você não é uma noiva apaixonada pelo noivo, então você não é noiva. Porque toda noiva, ela está apaixonada pelo noivo, ela está na expectativa do momento em que o noivo vai vir buscá-la. E ela vai se preparar, ela vai se guardar para o noivo, ela vai tecer as vestiduras dela de maneira maravilhosa, porque ela está apaixonada e ela quer se aparamentar para que o noivo possa olhar para ela e se apaixonar e falar, uau, né, noiva minha, né, você realmente reflete a minha glória, né? Então, nós tomamos a decisão, nós fazemos a escolha, né, eu quero ser noiva. E ele faz a mudança, né, desde que você se torne ensinável nas mãos do Espírito de Deus. Então, de tudo isso aqui que a gente falou, hoje eu quero enfatizar algo, né? A palavra de Jesus que nos exorta a vigiar. Mateus 24:36 diz assim, mas a respeito, Mateus 24 é quando Jesus está falando, né? Dos sinais da vinda dele, de quando todas as coisas vão acontecer, né? Quando ele vai vir. Então, diz assim, Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Aí, no verso 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Estavam desatentos, desapercebidos, essa turma que, né, foi levada pelas águas do juízo de Deus. Verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Tudo isso apenas no capítulo 24. Quantas vezes Jesus repete? No verso 44, por isso ficai vós também apercebidos, ou seja, alertas, porque a hora em que não cuidais, ou seja, quando menos você esperar, o Filho do Homem virá. Se a noiva estiver negligente, desatenta, o vestido, ela não vai estar preparada. O vestido não vai estar pronto para se encontrar com o noivo. Ainda nesse mesmo capítulo, verso 45, eu falei, né, do servo fiel e prudente, Jesus contando, né, essa parábola, bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, né, sendo servo, né, como Jesus, que deixou a sua glória para vir e ser servo. Verso 47, tudo isso, só no capítulo 24. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, né? Então o filho maduro, o verdadeiro herdeiro, a noiva, né, que vai compartilhar tudo com o noivo, né? Vai ser este servo, né? Virá o Senhor naquele dia em que o servo não espera, em que ele não sabe. Verso 50, o 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, vamos reinar com Cristo. Aí o capítulo 25 já passa para o 25, que é a parábola, né, das noivas, onde o Senhor mais uma vez repete, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E esse capítulo 25 prossegue com a parábola dos talentos, né? Seu Senhor, quando voltar, e ele vai voltar, vai pedir contas de tudo que os seus servos fizeram. Amém, queridos? Então, acho que vocês entenderam quem é a noiva e quem são os convidados do banquete. Eu, pelo menos, entendi assim melhor um pouquinho, né? Eu fiquei muito triste quando eu soube que eu não seria automaticamente a noiva do Cordeiro, né? E que eu poderia ficar ali entre os convidados. Que você se sinta desafiado por essa palavra, né? E torne a se apaixonar e esperar com expectativa a volta do noivo. Esse amor é que me ajuda a seguir. Tu me dás, Senhor, milagre eu sou. Milagre, Senhor.
muita gente com a gente no Facebook. Eu quero aqui estar saudando Carlos Henrique. Paz, querido. Heloísa de Ávila também nos assistindo. Tatiane Diniz. Muita gente aqui conosco. Washington. Alguns já até desapareceram aqui da nossa tela. Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui, queridos. Para você falar comigo, e vai ser um prazer, tá bom? Você me adiciona no seu WhatsApp, 32 99195 9489, repetindo, 99195 9489. Esse é o Zap, temos o e-mail marciaentreasnações@gmail.com, Facebook Márcia Entre as Nações, blog Márcia Entre Nações, blogspot.com, Instagram Entre Nações, YouTube Márcia Entre Nações. Essas manhãs com vocês, né? O clamor está sendo postado também lá no YouTube, se você quiser me achar no YouTube, ok? Queridos, ontem pela manhã, já é a segunda terça-feira, que eu combinei com a pastora Mona, tá? Lá de Delhi, na Índia, onde nós temos o projeto Asra, né? Ela entra no WhatsApp e nós estamos ministrando as crianças do projeto. São 60 crianças. Na terça-feira passada foi a vez da Sônia, e oramos, né, ministramos através do WhatsApp, a graça de Deus, eu falando inglês de cá, a Mona traduz para o hindi para conseguir ministrar lá a criança, né? Enfim, Sônia, ela estava com problema sério, assim, ela praticamente não estava falando, né? Bem tímida. E então nós pudemos conhecer um pouco da história familiar dela, está ministrando, orando pela família dela e ministrando a própria Sônia. Deus tem levantado junto comigo alguns intercessores maravilhosos neste dia. Quero agradecer de público aqui, né, os meus intercessores, né, o Washington, Dr. Júlio, Osiane, Luciana. Bom, Luísa, é uma turminha boa, né? E eles estão crescendo para baixo, né? Estão crescendo para baixo, porque intercessor cresce para baixo, porque cada dia ele vai se tornando mais profundo, ele consegue entrar mais profundo no reino do Espírito. E ontem foi a vez da Kajal, Kajal, né? Aquilo que você passa assim no olho, né? Que fica preto. Mas a pronúncia seria Kajal. Ela deveria ter sido a primeira a ser ministrada, mas ela escapuliu. E ontem nós conseguimos pegar a Kajal, né? E ministrá-la. Ela estava com um problema sério. O que estava acontecendo? Ela fez amizade com o Manish. O Manish, quem me acompanha sabe que o Manish, nós enviamos dinheiro para o tratamento na perna dele, porque ele estava purulenta, uma veia purulenta na perna e saía pus, e saía tudo, aquela infecção. E nós pagamos para ele fazer um exame num grande hospital, e acaba que eu acho que Jesus deu conta do recado e curou. Acho que ele não vai precisar ir para a cirurgia, porque já fechou ali. Mas o Manish fez amizade com a Kajal, e os dois andam grudados como amigos, né? Amigos muito chegados. Ela está com 12 anos de idade, a família está preocupada, né? Dos dois ficando andando tão juntinho. Mas ela se comporta como um menino. A Kajal, ela quer ser um menino. Ela queria ser um menino? Queria, porque ontem isso mudou. Em nome de Jesus. E então, ela se comportava como um menino. E nós fomos conversando para ver a situação da Kajal. E eu perguntei, por que é que você não quer ser uma menina, porque você quer ser um menino?
Isso assim, para encurtar, 1h30 de ministração, foi longa a coisa, né? Logo no começo, ela começou a ter muito vômito, foi até difícil, né? A oração, porque ela entrou num processo de libertação quase imediato, porque estávamos com os intercessores já clamando aqui no Brasil. Por que que esta menina, ela queria ser um menino e estava se comportando como um menino? Menina de 12 anos de idade. Ela tem 7 irmãos, né? São 8 irmãos no total. E ela me explicou o seguinte: eu não quero ser menina porque o meu pai, ele bate na minha mãe. Sempre ele bate na minha mãe. Porque eles vivem de catar lixo, todos dois, né? E o pai gasta o dinheiro todo na bebida e bate na mãe porque ela se recusa a entregar o dinheiro que ela conseguiu para alimentar as crianças, para viver. Então, quando ele quer o dinheiro que está com ela, ela não quer dar, ele bate na mãe. E o menino mais velho, agora ele já está com 20 anos, foi embora lá para a vila. Uma vez ele tentou defender a mãe e o pai pegou como eu vou dizer isso? É um círculo de ferro onde eles fazem o chapate, que é o pão deles toda manhã, uma frigideira de ferro plana, e bateu na cabeça do menino que ele foi parar no hospital. A partir daí o pavor tomou conta de todas as crianças, ninguém mais tenta defender a mãe nem reagir. Então o Cajal vendo o pai violento, batendo nas crianças, batendo na mãe, ela falou: eu não quero ser menina porque a mulher aqui não, porque a gente não tem nenhum valor e porque, né, somos alvo da violência do homem. E como você, né, ministra isso? Como você convence essa menina que sim, ser mulher é uma benção, apesar, né, do contexto ali que ela está enfrentando. A irmã mais velha dela tem 15 anos de idade, foi para a vila viver com os tios, ela engravidou lá na vila, né? E o irmão de 20 anos foi para lá para tomar conta dela, ela está grávida com 15 anos de idade. Então a mãe estava querendo mandar a Cajal para a vila também, antes que ela, né, essa intimidade com os outros meninos pudesse acontecer alguma coisa, porque ela já está ficando uma mocinha, né? E veja bem as crianças que nós estamos tomando conta lá na Índia, né? Que coisa tremenda. Gente, o meu tempo já está esgotando, mas eu não quero terminar. Eu estou aqui com SOS Venezuela, Socorro Venezuela. Foi formada aqui uma coalizão, tá bom? O pastor José Prado, que mexe com a questão dos refugiados, ele formou uma coalizão com as organizações vivas que mexem com missões no Brasil, como a Vocari, a Junta de Missões Nacionais, a Associação de Missões Transculturais, que é a MTB, a Remis, Sename, Renas, vários outros parceiros, né? Ultimato, eles se ajuntaram, né, para clamar em favor da Venezuela, para mobilizar a sociedade, para mobilizar principalmente a igreja, né? E eles pediram que eu passe esse recado para vocês, estou passando, né? Vamos orar. Leva a Venezuela para o seu devocional, nas células, nas reuniões de oração, nos cultos das igrejas. Separe um tempo para clamar pela Venezuela. E quando clamar pela Venezuela, clame pelo Brasil. Meio-dia, badalou meio-dia, levanta a sua voz. Fala 3 frases que seja para abençoar a nossa nação, amém? Porque nós não queremos seguir o mesmo caminho da Venezuela. E orar é uma ação que prepara para outras ações. Quando a gente ora, a gente se posiciona, Deus pode te usar. Milhares de venezuelanos, eles estão fugindo da fome, do caos, da falta de assistência médica, estão buscando abrigo no Brasil. Passou uma reportagem, me parece que na Globo, né? O número de partos realizados na cidade de Pacaraima, ali na fronteira onde eu estive, assim, agora foram 120, me parece, 100 e tantos partos só no mês de janeiro. As mulheres não estão tendo como ter seus filhos na Venezuela. Vem para fazer o parto ali no Brasil, vem caminhando mesmo, né? Roraima, que é o estado, né, que faz fronteira ali, já recebeu mais de 60 mil venezuelanos. Eles vêm caminhando por centenas de quilômetros, exaustos, sem comida, acampam nas ruas, nas praças, lá em Pacaraima, que é a cidade da fronteira, ou vão caminhando
100 e tantos quilômetros a pé até a capital Boa Vista para conseguir um emprego, alguma coisa. Famílias inteiras ao relento. Muitos estão com desnutrição aguda, né? As igrejas e missões evangélicas, elas estão ajudando, levando comida para eles como podem, né? Mas o governo ainda está se organizando, né? Isso vem sendo feito com lentidão para tomar uma posição, para cuidar do problema. Acolher o estrangeiro, mais que uma resposta humanitária, é um mandamento bíblico, uma marca dos discípulos de Jesus. Ore, prepare seu coração para ser parte dessa resposta à Venezuela. Que ao orarmos pela Venezuela, o nosso coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o coração do nosso Pai. Amém? SOS Venezuela, eu já estive lá duas vezes, a segunda vez fui levando remédio, mantimento, essas coisas todas. A situação deles é muito, muito, muito difícil. Não tem medicamento, não tem comida. E, por favor, né? Clame. Vamos clamar agora. Fazer uma oração nesse tempo que nos resta em favor da Venezuela, em favor do Brasil. Eu ainda estou devendo para vocês. Eu vou ter que recapitular aquela experiência de intercessão de 7 dias lá em Allahabad. Qual foi a estratégia que Deus deu, as palavras, né? Mas vamos então fazer essa oração agora, ok? Pai de amor, nos colocamos como igreja em Tua presença, Senhor. Essas pessoas que me assistem, Senhor, pelo Facebook, Pai. As pessoas que vão ver, Senhor, a gravação deste programa. O meu ouvinte querido que está ligado aí comigo, o pastor Clébio também. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para clamar, Senhor, a Tua misericórdia em favor da Venezuela. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do povo Teu, da Tua igreja ali, Senhor, e daqueles também que não Te conhecem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Não permita, Pai, não permita que aquele homem continue oprimindo uma nação inteira, Senhor. Aqui no Brasil também, Senhor, estamos vendo tantas coisas erradas, Pai. Estamos vendo, Senhor, um governo, Pai, que está fazendo coisas terríveis, Senhor. Nós não queremos virar uma Venezuela, Senhor. Por isso nós clamamos também pela nossa nação, Senhor. Por essa eleição, Senhor, que vai chegar e vai chegar rápido no dia 7 de outubro, Pai. Tudo que nós vemos, Senhor, são manobras políticas, ó Deus. Mas o Senhor é Deus para tomar a nação brasileira em Tuas mãos, Senhor. Frustra, Pai, os planos do maligno. Confunde as estratégias dele, Senhor. Faz que os planos dele sejam arruinados, ó Pai. Senhor, e toca no coração do Teu povo para clamar pelas nações da terra, Senhor. Pelo Teu povo ali no Congo, Senhor, que está sendo, ó Deus, perseguido cruelmente, Senhor. Ó Deus, por toda essa população da Venezuela, Senhor. Pai querido, olha com misericórdia, Senhor. Senhor, derruba esses principados e potestades que têm oprimido, Senhor, as nações da terra, Pai. Abençoa também o Teu povo Israel, Senhor. Abençoa Jerusalém. Prepara, Senhor, prepara a Tua vinda, que o Senhor, que o Senhor se apresse, envie socorrer, Senhor. Envie socorrer esta humanidade, Senhor, que está sendo tão oprimida debaixo da ira furiosa, Senhor, de um inimigo, Senhor, totalmente cruel, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das crianças, ó Pai. Tem misericórdia daqueles que estão com fome, Senhor, daqueles que caem, Senhor, no controle, no domínio das drogas, ó Deus, que estão sendo, ó Deus, caminhando como mortos-vivos, Pai. Ó Deus, derrama, Senhor. Ensina o Teu povo a orar, ensina o Teu povo a clamar, Senhor. Nos faz servos fiéis, Senhor, que quando o Senhor voltar, o Senhor nos acha assim, cuidando dos nossos conservos, Senhor. Clamando, Senhor, para que o Teu reino de paz, de justiça e de alegria venha a essa terra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, abençoando também, Senhor, cada ouvinte, Pai, que tem nos acompanhado, que tem orado por nós, que tem nos incentivado a seguir adiante, Pai, com este ministério, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor, em nome de Cristo Jesus. E que hoje seja o melhor dia
das nossas vidas. Que o Senhor possa nos visitar de maneira especial. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, pela audiência.